A palavra de Deus nos diz: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém, ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Vamos orar ao Senhor, rogando que Ele nos conduza na compreensão da sua palavra. Oremos. Senhor, nós somos gratos de estar na presença do Senhor essa manhã. E como teu povo, nós nos colocamos diante de Ti para rogar que o Senhor fale ao nosso coração. Que o Senhor converta aqueles que não Te conhecem. Talvez existam nessa manhã vários frequentadores de igrejas, mas que nunca experimentaram de fato uma obra de transformação. Que o Teu Espírito faça isso. Que o Senhor também traga consolo, pois a Tua palavra fala sobre perseverança, e que o Senhor traga consolo àqueles que precisam do consolo do Senhor. Que o Senhor edifique o coração do Teu povo pelas Escrituras e nos faça compreender as verdades que foram inspiradas, mas mais do que compreender, que possamos aplicar em nossa vida tudo aquilo que acabamos de ler. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. A nossa vida é caracterizada por testes. O tempo inteiro nós estamos enfrentando muitos testes. Talvez hoje, nessa manhã, você possa recapitular várias situações difíceis na sua vida, várias provações que você enfrentou ao longo da sua vida, ou você está enfrentando especificamente nesse momento da sua vida. Na vida cristã, nós também enfrentamos, mesmo sendo cristãos, nós enfrentamos inúmeros testes. Alguns desses testes são externos, são coisas externas que testam a nossa fé, muitas vezes a perseguição, a maledicência, o sofrimento, coisas que testam a nossa fé de várias formas. A doença, quantas vezes nós não somos testados em meio a tudo isso? Alguns testes são testes internos, que testam as nossas escolhas morais. Em momentos de sofrimento nós somos testados, por exemplo, a confiar em Deus ou não, na sua providência. E o nosso coração pecador, muitas vezes, em meio aos testes, falha simplesmente por pecar contra Deus, por nutrir pensamentos pecaminosos contra Deus. Como é que nós devemos, então, responder a esses testes, essas provações na nossa vida? É exatamente isso que Tiago está tratando aqui na sua carta. E nós vimos que, no primeiro capítulo, logo após o versículo 1, que é uma pequena saudação inicial, do versículo 12 em diante, Tiago começa a tratar exatamente a respeito disso, como é que nós respondemos às provações em nossa vida. É isso que nós temos visto. Primeiro, do versículo 2 a 4, ele diz que nós devemos responder às provações nos alegrando com a maturidade que elas podem promover. Então, as provações, os testes, elas produzem, nós devemos nos alegrar. Isso é inusitado, parece que ninguém consegue ver razão para se alegrar nas provações, mas Tiago diz que nós devemos nos alegrar, porque essas provações são usadas por Deus para amadurecer a nossa fé, para nos tornar mais dependentes dele mesmo, para tirar o nosso coração dessas coisas humanas e materiais. Segunda coisa que Tiago nos ensina no versículo 5 a 8 é que os cristãos devem responder às provações pedindo sabedoria a Deus. Geralmente nós cometemos muitas decisões erradas quando nós estamos debaixo de testes.
E Tiago, então, nós vimos nos sermões anteriores, quem não acompanhou pode acompanhar pelo canal do YouTube, nós vimos do versículo 5 até o versículo 8, que Tiago, então, nos ensina que nós temos que pedir sabedoria a Deus, sabedoria divina, para agir nessas circunstâncias, 5 a 8. Terceiro, nós vimos domingo passado, Tiago ensina que os cristãos devem responder às provações e devem vê-las como experiências de nivelamento, onde Deus está nivelando pobres e ricos. Todos, independente da sua condição financeira, vão ser testados de alguma forma. E, sobretudo, dentro daquele contexto cristão, dentro daquelas comunidades cristãs para quem ele escreve, como eu expliquei, é uma carta circular, alguns eram ricos e outros eram pobres. E Tiago, então, orienta como cada um deve se portar diante das aflições. O pobre deve reconhecer a sua dignidade como sendo um servo do Senhor. Não há dignidade maior do que essa. E o rico deve se portar com humildade, reconhecendo que as coisas materiais, elas não são aquilo que trazem segurança na nossa vida. E às vezes, aquelas pessoas ricas depositam a sua segurança em coisas fúteis, como o dinheiro. Coisas passageiras. E agora, Tiago, então, continua o seu argumento, e é isso que nós vamos abordar, do versículo 12 a 15, mostrando que os cristãos devem responder às provações, primeiro, reconhecendo a bondade de Deus e discernindo as provações externas das provações internas. Esse é o ponto aqui. Tiago, ele começa com essa bem-aventurança no versículo 12, e ele então vai ensinar os cristãos a detectarem aquilo que nós chamamos de provações externas, de provações internas, de testes internos que podem nos levar a pecar. E o nosso tradutor aqui, na maioria das versões, eles vão mudar as palavras, embora a palavra grega seja a mesma. Então, por exemplo, no capítulo 1, versículo 12, você vai encontrar a palavra provação. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação. Aqui ele vai usar o substantivo peirasmo, que significa a ideia de teste. E logo em seguida, no versículo 13, ninguém ao ser tentado. E ele mais uma vez vai usar agora o verbo peirazou no sentido de ser tentado. Então o nosso tradutor traduz de forma diferente para que a nossa mente não fique confusa. É por isso que a mesma palavra grega é traduzida de duas formas: provação e tentação. E Tiago, de fato, está tratando dessas duas coisas aqui e ensinando como nós devemos discernir na nossa vida essas duas coisas, esses testes externos que Deus, em sua soberania, em sua providência, nos leva a passar, desses testes internos que nós chamamos de tentações, que podem nos levar, obviamente, a pecar contra Deus. Então, qual é o ponto desse texto? Aqui ele vai retomar a questão das provações, conclamando a perseverança. Ele já havia falado a respeito da perseverança no capítulo 1, versículo 4, que nós devemos ser perseverantes. Ele vai falar da perseverança, mas agora, ao invés de tratar a perseverança nas provações dentro de uma perspectiva presente, ele vai abordar uma perspectiva futura, escatológica. No versículo 12, ele vai falar dessa recompensa. Aqueles que perseveram vão ter uma recompensa divina por perseverarem. Então, esse é um ponto importante. E ele, então, vai ensinar como nós distinguimos esses testes da vida, distinguindo provação, eu vou chamar de provação esses testes externos, como o nosso tradutor fez, e tentação, esses testes internos que podem nos levar, obviamente, a pecar. Agora, vamos olhar o texto, então, em si, do versículo 12 a 15. Quando nós estamos lendo um texto, é muito importante nós entendermos toda a lógica que está sendo envolvida. Toda carta, e aqui é uma carta, ela é profundamente argumentativa. Então, o versículo 12 é a ponte que exatamente começa com a bem-aventurança, com uma exclamação, bem-aventurado. Então, nós temos essa bem-aventurança para aquele que suporta a provação. E do versículo 13 a 15, ele vai explicar, então, qual é a fonte e resultado dessas provações de natureza pecaminosa. De onde é que vêm essas tentações? Primordialmente, de onde é que elas vêm? É isso que ele vai explicar aqui. Então, ele
Começa com a bem-aventurança e depois, versículo 13 a 15, ele vai explicar. O versículo 16 a 18, que nós vamos ver domingo, também está conectado, porque ele vai mostrar Deus como fonte de todas as dádivas, ele vai avançar o seu argumento, mas nós vamos ver no próximo domingo. Então, hoje nós vamos analisar o versículo 12 ao versículo 15. Então, qual é a ideia principal, qual é a tese, o argumento central de Tiago aqui, no capítulo 1, do versículo 12 a 15? Aqui ele está nos ensinando como é que nós respondemos às provações, reconhecendo a bondade de Deus e discernindo as provações das tentações. Esse é o objetivo. Ou seja, eu respondo às provações, primeiro, reconhecendo a bondade de Deus. Deus é bondoso, as provações têm um propósito, e os vitoriosos vão receber uma recompensa futura. Mas eu também preciso aprender a entender qual é a fonte desses testes, que nós temos chamados aqui de tentação, que nos levam muitas vezes a pecar. Então, esse é o tema do sermão, para aqueles que quiserem notar como respondemos às provações, reconhecendo a bondade de Deus e discernindo as provações de tentações, essas provas externas e internas. E há duas ideias centrais no texto. Primeiro, a congratulação e recompensa divina para os aprovados nas provações, há uma congratulação, bem-aventurado. A congratulação e recompensa divina para os aprovados nas provações, versículo 12. E segundo, a fonte e resultado das provações de natureza pecaminosa, versículo 13 a 15. Qual é a fonte e qual é o resultado quando nós deixamos que esses desejos pecaminosos surjam em nosso coração? Qual é o resultado disso? Então, ele vai falar da fonte e resultado das provações de natureza pecaminosa, ou tentações, como nós podemos chamar assim. Então, agora vamos analisar o versículo 12, a congratulação e recompensa divina para os aprovados nas provações. Veja como Tiago começa o versículo 12 com a palavra bem-aventurado. Aqui ele começa lembrando aos cristãos e chamando-os a reconhecerem a bondade de Deus nas provações, sabendo que eles são abençoados por Deus mesmo em meio às provações. Então, de alguma forma, Tiago está respondendo antecipadamente a que tipo de recompensa alguém recebe quando enfrenta provação e persevera. O que é que a gente ganha, além, obviamente, de sermos amadurecidos, além de buscarmos a verdadeira sabedoria, uma sabedoria que nos leva a ter uma fé verdadeira, além de sermos nivelados, o que é que nós recebemos? E aqui ele vai mostrar essa recompensa divina para aqueles que perseveram. Então ele começa, analisando agora o versículo 12, com a palavra bem-aventurados. E o que é o bem-aventurado? Essa palavra bem-aventurado, ela aparece muitas vezes no Antigo Testamento, aparece como um substantivo construto, ashrei. E essa palavra, como por exemplo nós cantamos hoje no Salmo 1, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. E o que é o bem-aventurado? Essa frase, ela sempre aparece geralmente no Antigo Testamento, sobretudo nos Salmos e no livro de Provérbios, para expressar no início de uma frase uma congratulação sobre alguém que agiu de uma forma que agrada a Deus. Então, literalmente, essa palavra pode ser traduzida por feliz, ó quão feliz, ou quão bendito, ó quão bem-aventurado, ou quão afortunado. Então, na verdade, esse substantivo é traduzido, quando o Antigo Testamento foi traduzido para o grego, nós temos a versão chamada Septuaginta dos 70, a palavra que vai aparecer para traduzir o bem-aventurado é a palavra makarios, que é exatamente a palavra que é usada aqui. É a mesma palavra que Jesus usa, por exemplo, nas bem-aventuranças. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque dele é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Então, o bem-aventurado é aquela pessoa que é bendita e feliz, não no sentido de felicidade psicológica, mas aquela alegria segundo Deus, é aquele que é bendito segundo Deus, é o tipo de pessoa que Deus se congratula porque ela tomou a decisão certa na vida. E aqui ele começa com isso, bem-aventurado. O homem, aqui obviamente, homem no sentido genérico, que
poderia ser aplicado para todos os cristãos, homens, mulheres. Bem-aventurado o homem que resiste ou persevera a provação. Na nossa versão atualizada tem assim, que suporta com perseverança. Mas há uma única palavra na língua grega que é, uma tradução literal seria, bem-aventurado o homem que persevera na provação. Que persevera. Então a ideia aqui é perseverar. Bendita é a pessoa. Que tipo de pessoa é bendita aos olhos de Deus? Aquele que persevera. O que é perseverar? Bom, é uma pessoa que resiste, que mantém a sua posição, aquela que continua confiante em Deus em meio à provação. Bem-aventurado é aquele que persevera na provação. E a palavra que ele usa aqui é teste, literalmente. Bem-aventurado aquele que passa no teste. E essa palavra que é traduzida, tanto o substantivo como o verbo, peirasma aqui, ele era muito usado na língua grega no sentido de tentar conhecer a natureza ou o caráter de alguém ou algo, submetendo a testes complexos e extensivos. Então, quando você queria saber a natureza de alguém, então você colocava sobre um teste para saber. E aqui Tiago está dizendo que aquela pessoa que passa no teste, aquela pessoa que persevera no teste, no meio da aflição, ele é um bendito aos olhos de Deus. Ele é bendito. E por que ele é bendito? Tiago já havia falado isso no capítulo 1, versículo 2. Porque ele entende que a provação produz perseverança, e a perseverança, ela nos torna mais completos. Ele já havia explicado isso antes. A perseverança, veja, a prova, você então persevera, e essa perseverança vai tornando você mais maduro na sua fé. Você se torna uma pessoa madura, completa, mais santa, independente das circunstâncias. Porque esse é o padrão de Deus para a vida cristã, é que nós tenhamos uma vida com Deus independente das circunstâncias, mas nós não somos assim. Nós somos voláteis, nós somos aquilo que ele chama no capítulo 1, versículo 8, de uma pessoa dobre, dupla. Nós somos profundamente duplos, conforme as circunstâncias da vida. Quando as coisas não dão certo, nós estamos decepcionados, murmuramos para com Deus muitas vezes. Nós somos assim. E as provações são usadas por Deus para nos tornar maduros, dependentes dele. É isso que Deus fez com Israel. Deus vai dizer isso lá em Deuteronômio capítulo 8. Deus diz, olha, Israel podia ter levado para um caminho muito mais rápido para a terra prometida. Mas eu levei para o caminho mais difícil, porque eu queria testar, eu queria saber o que é que estava no seu coração. Eu queria saber se você confiaria em mim ou não. Eu queria te ensinar que o homem não vive de pão, mas vive da palavra de Deus. Deus fez isso com Israel. E Deus também faz isso na nossa vida. Então Tiago começa, bem-aventurado o homem que persevera a provação, que passa nesses testes, que Deus em sua providência permite que passemos. Por quê? E aí ele vai então, ainda no versículo 12, dar uma razão para isso. Acompanhe comigo a razão. Literalmente a língua grega, esse porquê no sentido de propósito, de razão mesmo. Por que então nós somos bem-aventurados? Agora ele vai dar a razão. Porque quando provado, e aqui ele vai usar uma outra palavra grega para provado, que eu expliquei essa palavra quando eu preguei no capítulo 1, no versículo 3, quando ele diz assim, sabendo que a provação da vossa fé, essa palavra, ele usa uma outra palavra, que não é mais peirasmos, mas ele vai usar uma outra palavra, que tinha a ideia de um teste detalhado, que você fazia sobre alguma coisa, para saber se algo era genuíno ou não. Então Tiago está dizendo assim, olha, porque depois de você ter sido testado, Deus vai ver se você de fato é genuíno, se você é um crente verdadeiro. Deus vai ver a genuinidade da sua fé. Eu até expliquei às crianças na época a ideia do cadinho, que era geralmente um objeto que eles tinham, onde eles acrisolavam, separavam, purificavam os objetos preciosos. Então é exatamente isso que Tiago está dizendo. Ele está dizendo, olha,
Bem-aventurado é o homem que persevera na provação, por quê? Porque quando ele é testado, quando ele é realmente julgado e é aprovado e passado nesse teste, refinado, é provado genuíno, o que acontece? Final do versículo 12, ele receberá a coroa da vida. Deus faz uma promessa gloriosa. Então, quando você enfrenta a provação, e no meio dessa provação, você é testado, a genuinidade da sua fé é testada, e você passa nesse teste, obviamente, Deus faz uma promessa gloriosa. Qual a promessa? Receberá a coroa da vida. Uma promessa gloriosa. Veja, Deus faz promessas de que as provações nos ajudam nessa vida, nos tornam mais maduros, mas agora Tiago avança o argumento e diz assim, olha, as provações, elas têm uma implicação eterna. Porque quando você permanece fiel a Deus em meio aos testes, às dificuldades da vida, há uma coroa da vida que o Senhor prometeu àqueles que perseveram. E a coroa era uma coisa muito importante no mundo de Tiago e no mundo greco-romano. Ela era chamada de Stéphanos, era uma coroa geralmente de flores, ou podia ser uma coroa de ouro. Geralmente nós, quando assistimos os filmes romanos, nós vemos isso. Às vezes os gladiadores recebiam uma coroa quando venciam competição, os corredores recebiam, o imperador muitas vezes honrava alguém com algum tipo de coroa. Existiam diversos tipos de coroa, que geralmente era uma espécie de folhagem usada como um símbolo de honra, de vitória, um distintivo de alto cargo. Era muito importante essa coroa no Império Romano. Mas todas essas coroas eram coroas humanas e perecíveis. Tiago está dizendo, olha, existe uma coroa que Deus vai dar àqueles que perseveram. E que coroa é essa? É a coroa da vida. A coroa da vida. E o que é essa coroa da vida? Bom, a ideia pode ser aqui uma coroa que dura para sempre, mas a ideia de Tiago aqui é que a coroa é a própria vida abençoada da era por vir. Você será honrado por Deus na era por vir. Deus vai reconhecer a sua perseverança, e Deus então vai honrar você na era por vir. Você vai receber essa coroa da vida. E essa coroa foi prometida pelo próprio Senhor. Aqui Tiago está trazendo essa dimensão escatológica. Essa coroa da vida é uma metáfora para a própria vida eterna. Vocês serão honrados um dia por Deus. Se vocês permanecerem firmes, Deus vai honrar você. Talvez aos olhos do mundo não tenha nenhuma recompensa você continuar sendo cristão quando você está sendo perseguido. Talvez aos olhos do mundo, um cristão ele é insignificante. Mas aos olhos de Deus, há uma bem-aventurança. Você vai receber a coroa da vida. E várias vezes nós encontramos essa imagem no Novo Testamento para a coroa. Por exemplo, Paulo, lá em 1 Coríntios, no capítulo 1, no capítulo 9, aliás, vamos dar uma olhada rápida, 1 Coríntios, no capítulo 9, quando Paulo diz o seguinte, 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 24 e 25, ele diz assim, 1 Coríntios 9, 24, 25, não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Aqui Paulo está usando essa metáfora dos corredores, onde eles corriam e se esforçavam para receber a honra, mas uma coroa corruptível, que o tempo vai destruir. Mas nós, cristãos, recebemos essa coroa incorruptível, que não será destruída. A coroa da vida. Vemos também em Apocalipse, capítulo 2, versículo 10, o Senhor Jesus fazendo também essa promessa ao seu povo. Apocalipse 2:10, não temas as coisas que tens de sofrer.
Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei o quê? A coroa da vida. Que promessa maravilhosa. A coroa da vida. Então, qual é a recompensa que eu recebo em meio às provações? Bom, primeiro, Deus está amadurecendo você. Deus está tornando você mais sábio. Deus está tornando você parecido com o que Ele é, porque Deus é profundamente sábio. Deus está ensinando você a ver a vida de uma forma totalmente diferente. Deus está nivelando você, ensinando o caminho da dependência, se você é rico ou pobre, mas mais do que isso, Deus está preparando você para a eternidade. Deus está ensinando a você que você é um peregrino nesse mundo. Esse mundo não será perfeito, mas há uma recompensa para aqueles que são fiéis. E para quem é essa recompensa? Bom, a recompensa, veja o final do versículo lá de Tiago, voltando lá para Tiago, diz assim: receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. É uma promessa que não é para todo mundo. Eu quero a coroa da vida. Não é assim. Primeiro você precisa mostrar que você ama ao Senhor, perseverando, que o seu amor não é movido por circunstâncias. Aqui nós temos essa promessa. E aqui esse verbo amar está em uma forma diária, constante. Esse amor diário. E por que Tiago fala do amor? Porque o amor é essa motivação espiritual que deve guiar o cristão em meio às provações. É nas provações que o nosso amor pelo Senhor de fato é testado. É por isso que alguém disse que o cristão verdadeiro, ele se sente seguro no amor de Deus. E ele então responde esse amor amando em qualquer circunstância, até mesmo nas mais difíceis. Deus faz essa promessa gloriosa. Deus prometeu àqueles que o amam, aqueles que amam a Deus, independente de qualquer circunstância. Isso é difícil, meus irmãos. É fácil amar a Deus quando todas as coisas estão boas na sua vida. Mas é difícil amar a Deus quando você recebe uma notícia ruim, quando você vai no médico, está doente, quando você descobre que vai morrer, quando você perde um ente querido, quando você está enfrentando a aflição, quando os seus planos não ocorrem como você planejou. Quando Deus tira de nós coisas que para nós são imprescindíveis para viver. E o Senhor nos ensina que a única coisa imprescindível para vivermos é Ele mesmo. É o nosso amor por Ele. É isso que Tiago diz. O Senhor prometeu aos que o amam. Apenas os que o amam. Se você não ama a Deus, você é uma pessoa de ânimo dobre, inconstante. Você não tem aquele amor que cresce pelo Senhor, independente das circunstâncias. É isso que Tiago está nos ensinando. Então, qual é o ponto aqui do versículo 12? Na terra, Deus começa a nos amadurecer, nos ensinando a sermos sábios como Ele é. E no céu, Ele vai concluir essa obra. Ele vai honrar aqueles que demonstram esse amor. Deus vai recompensar o nosso amor por Ele, independente das circunstâncias difíceis. Há um versículo em 2 Coríntios capítulo 10, versículo 18, onde Paulo diz assim: porque não é aprovado quem a si mesmo se louva, e sim aquele a quem o Senhor louva. Nós vivemos numa geração onde estamos muito preocupados em sermos louvados, exaltados, para que as pessoas olhem para nós. As pessoas vivem, matam e morrem, talvez por uma curtida no Instagram. Não é assim o mundo que vivemos. Mas o que ele está dizendo, Paulo está dizendo, é que quem é louvado, quem é bendito, quem é aprovado, é aquele que é louvado por Deus. E Deus louva os perseverantes. Benditos são aqueles que perseveram nas provações. Agora, a partir do versículo 13, Tiago então vai mover o seu argumento, mostrando a fonte e resultado das provações de natureza pecaminosa.
Ele fala das provações, faz essa promessa gloriosa que o Senhor promete aos que o amam. E agora no versículo 13, então, Tiago vai dizer: ninguém ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus. Então, a primeira coisa é quando você está debaixo de provação, o que é que nós muitas vezes nós fazemos? Nós nos desesperamos, nós pecamos contra Deus. Nós nutrimos pensamentos pecaminosos. E o que nós fazemos? Nós atribuímos as nossas escolhas erradas ao próprio Deus. E ele diz assim: ninguém ao ser tentado diga, porque sou tentado por Deus. Tem um porquê aí, mas o nosso tradutor preferiu essa expressão com 2 pontos. Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus. A provação pode ser uma ocasião, e esse é o ponto que Tiago está fazendo aqui. A provação pode ser uma ocasião onde você amadurece, onde você descobre que há uma recompensa para a perseverança, mas também a provação pode ser um momento onde você é testado para pecar, para fazer escolhas morais pecaminosas. E esse é o ponto que ele está tratando aqui. A provação externa pode nos levar a esses testes internos, onde nós somos levados a pecar, tomar decisões pecaminosas. E essa linha ela é muito tênue. Porque durante esses testes da vida, nós somos testados a pecar. E quando nós pecamos, o que é que nós fazemos? Nós colocamos a culpa em Deus. Foi Deus que me colocou nessa prova. Ele queria o quê, se eu estou sendo provado? A culpa é Deus. O culpado é Deus. Então, se eu perdi um ente querido, e Deus então permitiu que eu perdesse esse ente querido, e agora eu estou murmurando, e agora eu estou frio espiritualmente, Deus é o culpado disso. Deus é o culpado de eu estar tomando essas decisões erradas e pecaminosas na minha vida. Deus é o culpado de eu não estar mais frequentando a igreja como antes. É assim que os seres humanos fazem. E Tiago então vai se antever a esse argumento fútil humano, diz assim: ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus. Por quê? Porque todo pecador tem essa tendência de fugir da responsabilidade, de atribuir alguma coisa errada na sua vida a Deus. Provérbios diz isso, por exemplo, Provérbios 19:3, se você ler sua Bíblia, diz exatamente isso. Provérbios 19:3 diz assim: a estultícia, ou seja, a loucura do homem, perverte o seu caminho, mas é contra o Senhor que o seu coração se ira. Veja que coisa, esse provérbio é maravilhoso. Ele diz assim: a loucura do homem, ele perverte o seu próprio caminho, ele vai se perdendo no seu caminho, mas é contra Deus que ele se ira, que ele atribui a culpa. É por isso que Deus exalta e honra Jó, porque Jó, em todo o sofrimento que Deus permite que ele passe, em nenhum momento nós vemos Jó seguindo o caminho de abandonar a Deus e de pecar contra Deus. Ele luta com Deus, ele quer entender, ele pergunta, ele clama, ele chora, mas ele nunca se afasta de Deus. É completamente diferente do que muitas vezes nós fazemos. E é isso que Tiago está dizendo. E por quê? Veja o versículo 12. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Então ninguém, ao ser tentado para pecar diante da prova, deve dizer: eu fui tentado e eu pequei porque Deus me colocou em provação e agora eu pequei. E ele diz assim: não, Deus não pode ser tentado pelo mal. E aqui ele vai usar um adjetivo que é traduzido aqui como Deus não pode ser tentado. É uma única palavra grega, rara, não aparece em nenhum outro lugar a não ser aqui em Tiago, para indicar que Deus, ele não pode ser tentado pelo mal. Nada pode tentar Deus para o mal, porque não há nenhuma força que possa testar Deus. Quem pode testar Deus? Então ninguém pode testar Deus, porque não há nenhuma força humana ou espiritual que teste Deus. Deus não pode ser testado,
E Deus é intrinsecamente santo, então Deus nunca nos testa para nos levar a pecar, Ele nos testa para nos levar ao amadurecimento e à nossa fé, e ao amadurecimento da nossa fé. Esse é o objetivo de Deus, mas o nosso coração pecador não entende as provações e nós então começamos a culpar a Deus. E vamos para o caminho do pecado. Mas Deus não pode ser tentado, é isso que Tiago está dizendo. Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo, ninguém tenta a pecar, Deus não pode fazer isso. Obviamente aqui nós entramos nesse mistério da soberania de Deus, da responsabilidade humana, da providência de Deus, da responsabilidade humana, e às vezes é um mistério difícil de nós entendermos, é impossível na verdade, mas o fato é que Deus, Ele é santo, e Deus não é o problema, porque Ele não pode ser tentado a fazer o mal, Ele não pode então tentar outros a cometer o ato pecaminoso. Deus é o autor da provação, mas nunca de uma tentação para pecar. E de onde é que vem então esse desejo? Tiago vai explicar aí no versículo 14. De onde é que vem então? Veja o versículo 14. Mas cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Qual é a fonte do pecado? Bom, se você perguntar a muitos cristãos, eles vão dizer assim, é o diabo. O diabo, eu fiz isso, foi o diabo. Diabo. A orelha do diabo queima. Se tiver orelha, né? É o diabo, eu pequei, foi o diabo fez isso. O diabo fez isso, é o diabo. O diabo é o autor, na mente de muitos cristãos, eles acham que o pecado não tem a ver com a volição, ou seja, com a vontade humana, mas tem a ver com o diabo. O diabo é a fonte do pecado. É o mundo. Foi alguém que me fez a fazer isso. Na verdade, nós nos tornamos discípulos de Adão e Eva depois do pecado. Foi exatamente isso que eles fizeram. Quando Deus foi buscar Adão disse foi Eva. Quando foi atrás de Eva, foi a serpente. E isso começou. E até hoje é assim. É a serpente. Mas aqui Tiago está mostrando qual é a fonte, vamos usar essa expressão, primordial para a tentação, para o pecado. Qual é a fonte primordial? Ele diz assim, olha, a fonte primordial é a própria cobiça. E a palavra cobiça aqui significa os desejos profundos, desordenados e maus do coração pecador. Então nós pecamos porque o nosso coração é mau, porque os nossos pensamentos são maus e nós somos testados a agir conforme esses pensamentos maus e pecaminosos. Essa é a fonte. Não tem a ver com alguém me fez a fazer isso. O diabo, claro, ele é chamado tentador, ele pode nos testar, ele pode nos colocar em ciladas. A ideia de um precipício, imagine um precipício, o diabo ele pode dizer, pule, você vai se libertar, mas o ato de chegar e pular é sempre um ato da vontade do homem, porque se não fosse assim, se nós não tivéssemos essa livre agência, essa capacidade de agir, como Deus iria julgar a cada um de nós segundo as nossas obras? Bastaria você dizer, foi o diabo, Senhor. Não faria nenhum sentido isso, não? Nem faz. Então, o que Tiago está ensinando é qual é essa fonte primordial. Ele diz assim, se Deus não é a fonte da tentação para o mal, de onde vem isso? Vem da sua própria cobiça. Primeiro é uma coisa pessoal, você tem um desejo para o mal, eu tenho um desejo para o mal. E Jesus descreve isso de forma maravilhosa, lá em Marcos, no capítulo 7, vamos olhar rapidamente, quando Jesus diz o seguinte, em Marcos capítulo 7, versículo 21 a 23, Jesus desvenda o que é o nosso coração. Obviamente o coração aqui está de uma forma metafórica, não o órgão, mas essa natureza interior nossa, a nossa mente, a nossa capacidade
nós não somos apenas um ser biológico, somos um ser holístico formado de corpo e alma, a nossa alma. E ele diz assim, porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus pensamentos, que é traduzido por desígnios em algumas traduções, mas literalmente é maus pensamentos, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, o amor a coisas materiais, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos estes males vêm de dentro e contaminam o homem. É isso que Jesus está dizendo. Jesus está fazendo um check-up do coração, da nossa natureza interior. E é exatamente isso que Tiago está dizendo. Esses terríveis pensamentos. Então, cada um é tentado ou é testado pela sua própria natureza pecaminosa. E essa natureza é terrível. Volta lá para Tiago, versículo 14, quando ele diz assim, quando esta o atrai e seduz. Essa o atrai e seduz. E aqui ele usa duas palavras, ele usa possivelmente uma metáfora aqui da pesca, da caça e pesca, porque essas duas palavras, literalmente, a primeira é a ideia de arrastar, a ideia de captura, era muito usado para pesca, e a outra é a ideia de atrair, de seduzir. Então ele usa essa ideia, ele diz assim, olha, os nossos maus pensamentos, o nosso coração pecador, eles muitas vezes são arrastados, exatamente capturados para aquilo que é mal. Nós somos assim. Então, isso vai nos arrastar e vai nos seduzir. A cobiça, esses desejos pecaminosos. Isso vai nos arrastar para o que é mal. Isso vai nos levar para o mal. Isso vai nos fazer pensar coisas erradas. E hoje nós estamos vivendo uma geração destruída e vencida pelos seus maus pensamentos. Hoje nós vemos uma geração de pessoas, literalmente, irmãos, doentes, que são arrastadas pelos seus maus pensamentos. E é isso que Tiago está dizendo. Essa é a origem. Aqui. Tiago vai usar uma coisa interessante, ele vai usar não apenas a metáfora, mas uma aliteração, porque essas duas palavras, ele gosta muito de jogo de palavras, essas duas palavras na língua grega, elas são muito parecidas. A tradução não consegue perceber, mas ele usa toda a sua sofisticação, a sua beleza. As palavras em grego, obviamente, sei que muitos irmãos não leem grego, mas exoukomenos e deleazomenos, as duas terminam em menos, no sentido, ele faz esse jogo para dizer assim, essas duas coisas capturam os seus pensamentos. E ele continua, versículo 15. Então a cobiça, então esses maus pensamentos, versículo 15. E agora ele vai usar outra metáfora. Então a cobiça, ela concebe. É literalmente a ideia de dar à luz a um bebê. Então esses seus maus pensamentos, eles então concebem, e veja o que ele diz, e ele então dá à luz. É uma palavra que ele usa literalmente do mundo, uma palavra que era usada na época, no grego, do mundo, usada para as mães quando tem filhos. Então você concebe esses maus pensamentos, você começa a pensar, e de repente dá luz ao pecado. Você agora já está pensando de uma forma pecaminosa. Obviamente aqui no contexto, talvez alguns pobres que estavam enfrentando perseguição e que talvez começaram a murmurar contra Deus, ter terríveis pensamentos. Talvez ricos que depositavam a sua confiança e começaram talvez a reclamar em Deus porque perderam alguma coisa. Mas o fato é que isso aqui se aplica para qualquer circunstância, ou seja, a cobiça, ela dá à luz o pecado. E o que é pecado? Bom, João vai explicar na sua epístola que pecar é transgredir a lei. É sempre que você quebra um mandamento de Deus, você está pecando, você está quebrando a lei de Deus. A cobiça, então, dá luz, que filho terrível, né? Da cobiça. Pecado. Você começa a pensar coisas que são contrárias à palavra de Deus. Isso acontece tanto. Quantas vezes eu não encontro pessoas que dizem, pastor, eu me sinto abandonado. Deus realmente me abandonou.
Veja que pensamento terrível, pecaminoso, né? Deus nunca abandona os seus. Mas aquela mente concebeu: pastor, a minha vida é um desastre, nada dá certo. Que pensamento terrível. Pastor, eu me sinto a pessoa mais infeliz do mundo. Que pensamento terrível. Pastor, eu planejei tanto, mas de repente, quando tudo estava bem, parece que mudou tudo e as coisas começaram a dar errado. Por quê? São esses pensamentos que começam a vir na nossa mente e nos levam gradativamente a nos afastar de Deus. Pecado foi o bebê de Rosemary, esse aí, é daquele filme. Esse não é um bebê bom. É um bebê que foi gerado por alguém mau. A cobiça. E ele continua. Veja o que ele diz. E quando o pecado, as nossas traduções assim, e o pecado uma vez consumado, literalmente a ideia aqui, essa palavra, uma vez realizado ou amadurecido, ou seja, esse pecado que surge, que a cobiça produz, ele vai amadurecendo. Interessante que Tiago diz que nas provações nós devemos amadurecer a nossa fé em Deus, mas a palavra consumada aqui na língua grega é essa ideia de algo amadurecido. Então o pecado, ele começa então a amadurecer, aquilo faz parte da sua mente, você amadureceu no que é mal, no seu pensamento pecador. E qual o final disso? E uma vez consumado, e aí ele vai usar outra palavra para o nascimento, né, da luz. Ele vai usar duas palavras gregas, possivelmente a ideia estilística aqui, duas diferentes, uma dar a luz e outra gerar, mas as duas palavras significam a mesma coisa, poderia até ser traduzido dar a luz à morte novamente. E mais uma vez gera, ou seja, dá luz à morte, onde você agora está seguindo um caminho de morte espiritual, vivendo completamente distante de Deus. Aí completa-se o processo. Os bebês vão nascendo, pecado, mau pensamento, pecado, e o pecado vai amadurecendo e leva você à morte. Essa é uma terrível batalha da cobiça. A cobiça, a batalha dos pensamentos. Deus, na provação, quer nos ensinar a completude, a ter uma mente dependente, perseverante. Nós somos inconstantes, muitas vezes pecamos. O pecado vai nos amadurecer no que é mal. Você vai se tornando endurecido, vai colocando Deus em dúvida, e aos poucos vai morrendo espiritualmente. E aí você literalmente está num caminho de morte. É disso que vem o pecado. E sabe qual é o maior problema que nós temos quando nós somos tentados para pecar? É que além da nossa natureza pecaminosa, nós temos esse terrível inimigo que é o diabo, que sabe exatamente atiçar o que há de pior em nós. O tentador, que nos ataca nas horas boas e nas horas ruins da nossa vida, que é mestre em chegar perto de nós nessas horas difíceis e dizer aquilo que a mulher de Jó diz a ele: você ainda permanece servindo e sendo íntegro para com Deus, amaldiçoa a Deus e morre. É exatamente isso que Satanás faz. O tentador, nessas horas terríveis. A parte mais difícil da tentação é que nós não vemos o mundo espiritual, não é? Então, eu não sei se essas tentações têm uma origem somente no meu coração, se Satanás está atiçando elas. Eu não vejo o diabo, nós não vemos ele. E é por isso que nós temos que nos resguardar para perseverar em fé, mesmo nessas horas difíceis da vida. Perseverar.
Cuidado, não deixe que os maus pensamentos destruam sua vida. Na África do Sul, existia uma árvore muito conhecida chamada Yellowwood. Ela é chamada de Afrocarpus falcatus. Essa é uma árvore multiuso, ela serve para quase tudo lá. É usada no período de Natal, onde as pessoas fazem árvores. É usada para madeira, é usada para enfeites. E ela possui uma característica interessante, essa árvore. É que ela possui raízes muito profundas e ela é muito resistente às tempestades. E quando vem uma tempestade, você vai encontrar árvores que são muito maiores, o tronco é muito maior do que elas, mas essas árvores, elas caem, e essa árvore permanece, porque ela tem raiz. E é muito comum, você vai encontrar muito isso na África, ou seja, as árvores que caem são aquelas que parecem mais fortes, mais robustas. E aquelas finas são aquelas que o vento bate, elas se inclinam para um lado, se inclinam para o outro, mas elas permanecem porque elas têm raiz. E a nossa vida é assim, as provações, quer sejam externas, quer sejam internas, essas tentações, são como esses ventos terríveis que vêm na nossa vida, tentando nos derrubar, nos levar de um lado para o outro, e é nessas horas que nós temos que permanecer firmes para vencermos provações e tentações. Primeiro, enxergando a bondade de Deus nos testes da vida. Deus é bondoso porque Deus está nos preparando para a eternidade, e nós não enxergamos isso. Tudo que nós enxergamos da vida é o aqui e agora. Nós não conseguimos enxergar a vida. E às vezes quando nós começamos a depositar a nossa confiança em coisas, Deus precisa fazer algo para reposicionar o nosso coração nele mesmo. Nós devemos reconhecer a bondade de Deus. Deus iniciou uma obra no momento em que Ele converteu você. Ele começou uma obra na sua vida. E Deus então vai amadurecer você. O alvo dele é torná-lo parecido com Cristo. É isso que o Espírito Santo vai fazer. Esse é o alvo primordial. É isso que Paulo diz em Romanos 8, 29 a 30. Esse é o alvo primordial. Essa questão de finanças, bem-estar, são coisas importantes também. Deus promete que abençoa-nos também nessas áreas. Mas essas coisas são secundárias para Deus. Ele quer nos amadurecer e nos tornar parecidos com Cristo. Ele quer nos preparar para a eternidade. Ele quer nos ensiná-lo a amar. Ele quer nos tornar cristãos como sinos de prata, que quanto mais se bate nele, o som é mais agudo e melhor. É isso que Deus quer nos fazer. Temos uma fé verdadeira em meio às provações. E é por isso que nós devemos aprender na nossa vida a discernir provações e tentações. Primeiro, reconhecendo a não participação de Deus na tentação. Quando nós somos tentados por pensamentos maus e pecaminosos, isso tem origem os desejos desordenados do nosso coração. E nós muitas vezes queremos culpar a Deus, queremos culpar outras pessoas, culpar o diabo. Nós estamos vivendo nessa geração self, uma geração profundamente centrada, meu corpo, minhas regras. As minhas decisões não devem ser questionadas por ninguém. Essa é a nossa geração self. Mas é a mesma geração que não quer assumir as suas falhas, as suas culpas, os seus erros. Onde nunca existem falhas e culpados. Esse é um grande perigo na nossa vida. Estamos vivendo a nossa geração do cristianismo simplista, onde tudo é o diabo, onde nós não conseguimos entender que os nossos pecados, que as nossas falhas têm a ver conosco mesmo. É simples assim. Nós somos pecadores. E nós precisamos vencer a origem de tudo. Nossa cabeça, os nossos pensamentos, é tudo. É o lugar onde começa tudo isso, a cobiça. E como é que nós vencemos esses maus pensamentos? Bom, a Bíblia vai ensinar algumas regras básicas. Primeiro,
eliminando os maus pensamentos. Jesus vai ensinar isso lá no Sermão do Monte, quando ele vai falar a respeito, no capítulo 5, do 7º mandamento. Jesus vai dizer que ninguém quebra o 7º sem antes primeiro quebrar o 10º. E ele vai dizer exatamente isso. Mateus capítulo 5, a partir do versículo 27, ouviste que foi dito, não adulterarás, eu porém vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração já adulterou com ela. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança de ti, pois te convém que se percam dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. Se a tua mão direita te faz tropeçar, corta e lança de ti, pois te convém que se percam dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno. O que é que Jesus está ensinando aqui? Jesus está usando uma figura de linguagem chamada hipérbole, que é a ideia do exagero. Jesus está dizendo, ninguém quebra o 7º sem quebrar o 10º. Para você adulterar, você tem que cobiçar. Então, o que é que você precisa fazer? Você precisa tirar essa cobiça no momento que ela chega. Por isso que ele usa essa ideia de, é como cortar a mão, é como arrancar os olhos. Eu não posso, Jesus disse, você não pode permitir que os maus pensamentos se instaurem na sua mente. Você precisa eliminá-los imediatamente. E é assim que você vence a cobiça. Para cada pensamento ruim, antibíblico, você diz assim, não é isso que a palavra de Deus ensina, eu não vou pensar isso. Você precisa eliminar. Pensamentos de morte, de desespero, de angústia, elimina isso. Mas você precisa também alimentar bons pensamentos. É o que ele vai falar em Filipenses 4:8, finalmente, tudo que é bom, tudo que é amável, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupa o vosso pensamento. Então, você precisa colocar pensamentos bons, mas não é pensamentos positivos, irmão, aqui. São pensamentos bíblicos. Eu preciso conhecer a palavra de Deus, as promessas de Deus, os mandamentos de Deus, para colocá-los na minha mente. Eu preciso fazer com que esse cristianismo, que eu digo acreditar, sirva para alguma coisa, além de vir ao domingo. Isso precisa ser real na minha vida, então eu preciso colocar esses pensamentos reais. Se Jesus diz que morreu por mim, Ele cuida de mim, não vai me abandonar, Ele não vai me abandonar, eu creio nisso. Então eu alimento bons pensamentos. Em terceiro lugar, nós aprendemos também, devemos aprender a aplicar o Evangelho ao nosso próprio coração. Nós vemos Davi fazendo isso quando ele diz assim, por que estás abatido a minha alma? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Davi está lutando contra o seu próprio coração. Ele está dizendo, meu coração, por que você está abatido? Por que eu estou pensando isso? E às vezes a vida cristã envolve essa luta contra esses maus pensamentos, que podem nos levar a pecar, aplicando bons pensamentos, e acima de tudo, enfrentando essa luta do coração. Mas em quarto lugar, uma forma que nos ajuda a vencer essa luta é usando duas importantes tríades da vida cristã. A primeira tríade é graça, mandamento e promessa. Eu sei que se eu pecar, eu posso confessar e pela graça de Deus eu sou perdoado e eu posso recomeçar. Eu então olho para os mandamentos de Deus para mostrar o quanto eu amo a Deus e eu então confio nas promessas de recompensas, não apenas presentes, mas futuras. Essa é a importante tríade, graça, mandamento e promessa. Mas eu lembro de outra tríade que Paulo nos ensina, fé, esperança e amor. Eu tenho fé em Deus, eu tenho esperança nas promessas de Deus, e eu então mostro o meu amor pelo Senhor. É isso que nós temos que fazer para vencer esses maus pensamentos. Mas o último conselho para você vencer os pensamentos é, não tema ou ignore Satanás. Não tema, mas também não ignore. Como Paulo diz, não devemos ignorar os desígnios do diabo, a sua astúcia. Existe uma cobra muito famosa chamada cobra nariz de porco, e ela é um réptil assim, que tem algumas características, essa cobra, e a característica é que ela tem duas estratégias para vencer o seu oponente. A primeira estratégia é o que alguns chamam de blefe. Ela não é tão forte quanto ela parece,
Mas quando ela vê o seu inimigo, ela então personifica uma víbora, ela imita uma víbora, e ela então se enrola, começa a sibilar violentamente, e através daquele susto do blefe, a pessoa que está vendo se assusta, o inimigo, essa é a ideia, ela assusta o inimigo. Essa é a primeira técnica dela. Se ela não conseguir fazer isso, aí ela vai para a segunda estratégia. O que é que ela faz? Ela vira de costas e se finge de morta. E fica ali, com a língua, bota a língua assim, ó. E fica ali. Esperando um descuido do seu oponente para tentar dar o bote ou fazer com que ele vá embora, se ela não conseguir vencê-lo. E a estratégia satânica é exatamente isso. Primeiro é o blefe, dizendo ao nosso coração coisas que não são verdades. É o mestre do blefe. Mas ele também, muitas vezes, se finge de morto. Nós achamos que o diabo não é uma realidade na nossa vida. A gente está em século 21, pastor, isso não existe mais. Ou eu estou ficando velho, afinal de contas, o diabo já deve ter me deixado, ele respeita cabelos brancos. Não, não respeita, não. Se finge de morto, para na hora certa, tentar dar o bote. E como nós fazemos isso? Resistindo e lembrando da nossa vitória em Cristo. Nós somos mais do que vitoriosos em Cristo. Esse é um mundo de provações. Mas Jesus já passou por todas elas. Ele é o nosso pioneiro. Venceu cada uma delas. Obedeceu cada mandamento. Pagou cada um deles por nós na cruz do Calvário. Nos comprou na cruz do Calvário. Nos deixou promessas gloriosas. E nós devemos então descansar no Senhor. Na sua obediência, no seu pagamento, na sua morte, na sua ressurreição, na sua ascensão, na sua intercessão. Talvez estejamos sob cerco constante em nossa vida. E a vida cristã é assim, às vezes nós estamos sob cerco. Nós vimos essa semana a queda da Síria, né? Do governo da Síria, essa terrível guerra civil, e vemos no mundo. E às vezes a vida cristã é assim, nós nos vemos como uma cidade sitiada. E tem até essa imagem que alguns teólogos usam da vida cristã como imagem, como uma cidade sitiada. E nessa cidade sitiada, imagine isso, uma cidade totalmente sitiada pelos seus inimigos, os suprimentos estão acabando, e de repente alguém que está na cidade consegue fugir, e quando chega em outro lugar descobre que as grandes forças inimigas já foram destruídas, e que aqueles que estão sitiando a cidade nem sabem ainda, mas eles já foram destruídos. É uma questão de tempo até que as forças amigas cheguem e arrasem as forças inimigas. Assim também é a vida cristã, meus irmãos. Jesus já venceu na cruz do Calvário, já expôs Satanás ao desprezo. Nós já somos mais do que vitoriosos em Cristo. E ainda que muitas vezes estejamos debaixo nos sentindo meio que sitiados, mas a vitória já foi conquistada. É questão de tempo. E todos os nossos inimigos serão finalmente derrotados. Enquanto isso, nós devemos perseverar. Quando estamos sob ataque, quer seja produzido por nós, quer seja produzido pelo diabo, nós temos que estar firmes, porque o nosso capitão, o nosso general, já venceu e vencerá por nós novamente. Bendito seja Ele, nosso Salvador Jesus. Amém. Vamos orar. Bendito Deus, nós louvamos o Teu nome, somos gratos pela Tua palavra. E agora nos colocamos em Tuas mãos, pedindo a bondade e a misericórdia do Senhor sobre nós e rogando que o Senhor visite os corações doridos, sofridos nessa manhã e traga todo consolo e que o Senhor os faça buscarem essa bem-aventurança de serem fiéis e perseverantes em meio às provações. Tudo isso eu te peço em nome de Jesus. Amém.